Os resultados da Microsoft foram 2, na verdade. Tem um artigo publicado na Nature, então ele passou pelo processo de revisão de pares, e um outro artigo que não passou pelo processo de revisão de pares, então ele ainda é o que a gente chama de um resultado preliminar, e eles estão falando de coisas diferentes. O da Nature, esse que foi publicado já, ele trata da implementação física de 2 majoranas. Ele está fazendo testes para ver se esses estados majoranos seriam a base para esse qubit são de fato topológicos. E por que isso é importante? Esse daí é o grande entrave da área. Muito difícil de você comprovar. Por quê? Porque é muito fácil você ter um resultado falso positivo, no sentido de que você tem um estado que parece ser topológico e ele não é de fato topológico, ele é algo muito parecido. Experimentalmente, você tem que testar vários aspectos diferentes, algumas propriedades da corrente, algumas propriedades da paridade, que é essencial para construir o qubit, mas você tem muitas coisas que não são topológicas, materiais normais, que podem dar um sinal parecido. Parte da minha pesquisa de doutorado foi justamente estudar uma certa configuração que daria um estado supostamente topológico e mostrar como impurezas podem muito facilmente te dar um sinal experimental que pareça muito com algo topológico. Esse paper da Nature, ele tenta fazer isso, e na minha opinião, um pouco porque foi o que eu estudei, eu acho que esse paper falha um pouco na tentativa de excluir todas as possibilidades alternativas que não sejam topológicas. Eu não acho que ele vai a fundo o suficiente nisso. No caso do paper da Nature, a gente tem acesso ao que os pares, né, as pessoas que revisaram esse artigo, pensam sobre o artigo antes dele ter sido publicado. E alguns comentários são parecidos. Olha, essa prova não é contundente, não é um único sinal, não prova 100% de que isso seja topológico. Eles até comentam isso em algum ponto desse artigo, de que isso não é, por si só, necessariamente uma prova super concreta, mas, de fato, alguns resultados ali do ponto de vista experimental representam um avanço na área como um todo, na área de você tentar detectar materiais topológicos que possam conter majoranas. Então, 2 detalhes sobre esse artigo. Primeiro, que ele admite não ser conclusivo sobre se o que se obteve ali, os estados ali são de fato 100% topológicos. Segundo, que ali tem 2 majoranas, e 2 majoranas não formam nem sequer um qubit, eles formam... Para você ter um qubit, você precisa de 4 majoranas. Em algumas outras configurações pode variar, mas 2 majoranas com certeza não fazem um qubit. E é aí que entra o outro artigo,